O meio do céu, esse é o tema do nosso vídeo. Vamos conversar sobre isso depois da nossa vinheta. Quando a gente olha o mapa astral, né? Então o mapa astral tem uma forma circular e você vai perceber que você tem desenhado nele uma cruz, né? E essa cruz ela vai indicar os 4 ângulos assim fundamentais do mapa, que seria o ascendente, o descendente, que nós já falamos nos vídeos anteriores, e hoje nós vamos falar do meio do céu. E no próximo vídeo nós vamos falar do fundo do céu. Então, meio do céu. Meio do céu corresponde àquele ponto que você olha, né, ali no alto do céu, quando o Sol, se o Sol estivesse ali naquela região, ele ia fazer com que sua sombra ficasse exatamente debaixo dos seus pés, ou seja, sabe aquela coisa? Sua sombra não fica mais projetada para os lados, ela fica literalmente debaixo dos seus pés. Isso então seria o meio do céu, o ponto mais alto do mapa astral. O que representa esse ângulo? Esse ângulo ele representa algumas coisas importantíssimas. Ela representa fundamentalmente a nossa vida pública. Como que nós, nosso status social, né? Como a sociedade nos vê no nosso status social. Tem a ver, sim, com a carreira profissional. Então, quando a gente fala de meio do céu, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a carreira, a profissão das pessoas. Como a pessoa é admirada ou não, né? Ou ela é vista de um modo dentro das suas responsabilidades sociais, digamos assim. Admirada nem sempre, porque nem infelizmente nem todo mundo é admirado pelo trabalho que faz, né? E a gente sabe que se a sociedade fosse justa e por vivermos justamente num grupo de pessoas onde alguém precisa do outro sempre, todos nós precisamos um dos outros na nossa sociedade, o nosso trabalho ele deveria ser visto sempre como um modo de honra, como um modo de orgulho, né? Mas infelizmente nem isso acontece. Mesmo porque tem gente que vai escolher como forma de status social ou de trabalho, entre aspas, atividades ilegais que talvez a gente seria prudente não considerar como sendo profissão, né? Sem deixar o moralismo, vamos dizer assim, contaminar a nossa conversa aqui hoje. Então vamos tentar entender o que é o meio do céu. Profissão, carreira, fundamentalmente isso. Tá? Então a forma como você vai ser colocado lá no alto, né? Essa sua visibilidade social. Ele também vai ter uma certa ligação com a família, porque como o meio do céu ele tem uma comunicação direta por oposição ao fundo do céu, ele vai estar relacionado à família. Muitas vezes no mapa astral ele também pode representar a figura materna ou paterna, né? Pode ser encarado desse jeito, mas primordialmente o meio do céu vai nos servir de indicativo da carreira profissional que nós seguimos e do status. Ele também está relacionado, quando a gente vai falar vamos supor, na astrologia mundial, com o poder, né? Com o poder de um modo geral, ou seja, as nações que são dominantes e tudo mais, ou ainda quando eu olho dentro do mapa astral, né, do mapa horário, melhor falando, muitas vezes o meio do céu ele vai nos indicar aquela pessoa que tem algum poder sobre nós, poder econômico, né? Ele tem muito a ver com essa questão do poder econômico, mesmo porque o meio do céu, de certo modo, ele remete à ideia de Capricórnio, né? Aquela coisa da cabra que está no alto da montanha, né? A cabra, a questão da estruturação da sociedade, do poder. Então, o meio do céu vai nos indicar como nós nos estruturamos socialmente dentro desses aspectos, dos aspectos da carreira e dos status. Basicamente isso, tá? Então, saber como que está a dignidade do seu do regente do meio do céu pode me dar indicativo se eu vou ter mais ou menos dificuldade na minha carreira profissional. Então vamos supor, se o seu meio do céu estiver em Libra, por exemplo, ele vai ter como regente Vênus. Se Vênus estiver num signo como Touro,
ou próprio Libra, ou se ele estiver, essa Vênus estiver um signo como Câncer, ele vai ter um certo grau de dignidade, isso pode significar um certo sucesso na carreira. Mas, por exemplo, se você tem o meio do céu lá em Libra e sua Vênus estiver, vamos supor, em Áries, muito provavelmente você vai ter bastante dificuldade para você se estabelecer na sua carreira e como você vai adquirir sua condição de status. Significa que você não vai ter sucesso? Não, vai significar que você vai ter dificuldade. Só lembrando que ter dificuldade muitas vezes representa crescimento, porque às vezes é da dificuldade que você consegue estabelecer superações e atingir objetivos. Então é lógico que essa análise astrológica do meio do céu é complexa como qualquer outro ponto do mapa astral. Espero ter trazido informações novas para você que está estudando ou gosta de astrologia e deixo aqui um grande abraço e até mais!